Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Que saudade de vocês, né? Que saudade das aulas. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para falar com o sexto ano, tá? Da escola Zilda Braconi. E a gente vai falar um pouquinho sobre os indígenas. Então hoje a gente vai continuar os estudos, né? E o tema de hoje são os grupos indígenas que existem hoje no atual território brasileiro. Então, se a gente for parar para pensar, vocês já estudaram o povoamento da América, vocês já estudaram para entender mais ou menos como vieram os primeiros seres humanos para a América há mais ou menos 15 mil anos atrás, né? Entre 10 e 17 mil anos atrás, de formas diferentes. Esses povos viveram aqui e ao longo desses milhares de anos, né, de todos esses séculos, eles deixaram seus descendentes e nós podemos dizer que os descendentes que sobraram mais diretamente desses povos são os indígenas, né? No Brasil, nós tivemos uma estimativa em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez uma pesquisa e descobriu que nós temos mais de 890 mil indígenas vivendo no território brasileiro. E eles estão divididos em mais ou menos 241 grupos diferentes, então é bastante indígena, né? Ainda tem bastante gente, mas não é nem de longe o que nós já tivemos de grupos indígenas no Brasil. Já foram muito mais, né? Os grupos indígenas até hoje são ameaçados por fazendeiros, por industriais que querem invadir as terras indígenas, né? E pegar a riqueza das terras indígenas. Mas ainda existem alguns grupos, né? E estão protegidos hoje em dia por lei, e eu vou falar mais sobre isso. Bom, eu acho interessante a gente começar comentando que indígena não é tudo igual. Quando a gente pensa em índio, a gente tem uma ideia muito característica do que eram os indígenas no Brasil. Então é um índiozinho que vive lá no Amazonas, pelado, que tem um cabelinho tigelinho assim, ó, cortado bem lisinho, olhinho bem puxado, e que vive da mesma forma, vive com a floresta, com os animais, etc. Mas a gente sabe hoje, a gente tem essa consciência que índio não é isso, né? Isso foi uma ideia meio que o cinema criou e se espalhou. Indígenas são diversos, né? Existem grupos indígenas diferentes, com culturas diferentes e comportamentos diferentes, que se vestem de formas diferentes, têm religiões diferentes e tradições diferentes. Então, falar que índio é tudo igual é muito errado, né? E outra, os indígenas não se reconhecem pelo termo índio, eles se reconhecem pelo o nome do seu grupo, né? Então nós temos aqui no Brasil os Kaxinawá, Kayapó, Iquepeng, Terena, tem tantos grupos e eles se reconhecem assim, eles se chamam assim. Então isso é bem importante falar. Como nós temos muitos grupos, é mais fácil dividi-los, né? Quando os arqueólogos e os historiadores começaram a pesquisar os grupos indígenas, eles perceberam que no passado tinha muito mais de 240 e que para nós estudarmos hoje no presente esses grupos indígenas ia ficar bem difícil se a gente fosse estudar cada grupo, né? Então, para isso, os arqueólogos, eles começaram a pesquisar os grupos indígenas do passado e alguns grupos que permanecem até os dias atuais. Então, tem grupos que existiram no passado que ainda existem, né? E tem grupos que desapareceram. Então, para estudar de forma mais fácil os grupos indígenas, os historiadores dividiram eles em 3 grandes grupos. Os caçadores e coletores do interior do país, os sambaqueiros do litoral e os agricultores, tá? Então, esses são os 3 grandes grupos indígenas que nós tivemos no Brasil. Os caçadores e coletores, vamos dizer assim, que são os mais antigos, né? Que a gente tem documentos arqueológicos, históricos, que são os grupos que viveram há mais tempo, há um tempo bem, né, longe da gente aqui no Brasil. Então, eles datam os vestígios que esses povos deixaram no nosso país, tem mais ou menos 11 mil anos. Então, há 11 mil anos existiam grupos indígenas vivendo no interior do país. Vou até mostrar aqui para vocês um mapinha, para vocês terem ideia. Esses grupos do interior, eles viviam nessa região aqui, ó. Interior do Paraná, de São Paulo, interior de Goiás, Mato Grosso, interior do Piauí. E nesses locais nós temos sítios arqueológicos para estudá-los. É bem interessante, né?
Eles viviam como? Caçando, colhendo, sem moradia fixa, ou seja, eram nômades, ficavam trocando de lugar de acordo com a necessidade de alimento, né? Agora, nós também encontramos desses povos, né, armas, objetos para caçar, para colher, porque eles produziram esse tipo de objeto, né? Então aqui eu também tenho uma fotinha dessas pedras que eram usadas para fazer a caça, né, e a coleta de alimentos. Esses povos, eles viviam em locais abertos, né? Eles faziam esses instrumentos de pedra, viviam no interior buscando alimentos. Agora, a gente tem outro grupo que morava mais na região litorânea, que são sambaqueiros. Nós temos registros que viveram sambaqueiros em todo o território brasileiro, todo o território litorâneo brasileiro. Então, de lá do Amapá, do finalzinho do Pará, até o sul do país, ó, olhem essa linha vermelha aqui, ó. Nós tivemos grupos de sambaqueiros do litoral e eles viveram em todo o litoral brasileiro. Esses indígenas, eles eram seminômades, eles ficavam bastante tempo num lugar só. Acredita-se, os vestígios que a gente tem é que eles viveram aqui por volta de 7 a 5 mil anos atrás. Ainda existe grupos sambaqueiros, tá, no Brasil. Eles comiam alimentos que o mar, né, proporcionava. Então, eles comiam crustáceos, peixes, moluscos, frutos do mar, né? E com os restos desses alimentos, eles iam jogando, né, próximo ali do mar e formavam verdadeiras montanhas enormes de restos de conchas, de espinhas, de restos de alimentos marinhos. Ó, aqui eu tô mostrando pra vocês, mas vou colocar uma fotinha pra vocês também. Essas montanhas que eles formavam se tornaram os sambaquis, é o que a gente chama de sambaqui, que eram montanhas feitas de restos de crustáceos, que eram a base do alimento desses indígenas, e também serviam para enterrar seus mortos, como cemitério. Esses sambaquis são registros desses povos e existem até hoje, né? Eu já vi um sambaqui numa praia em Ilha Comprida. Eu vi um sambaqui desse, que é uma montanha gigante, e é super difícil porque subir não é muito indicado neles, nessas montanhas, porque pode cortar o pé e tudo mais. Então, eles produziam essas montanhas enormes, eles viviam à beira-mar e comiam os alimentos do mar. E viveram em todo o litoral brasileiro. Já os agricultores, eles viveram mais na região do interior, e na região norte, no Amazonas, e aqui embaixo na região sul também, do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os agricultores, o nome já diz, né? São povos que sabiam plantar, tinham a tecnologia da agricultura, né? Sabiam produzir alimentos. Esses indígenas, eles são os mais jovens entre os outros, que eles viveram no nosso território há mais ou menos 3 mil anos atrás, e ainda existem hoje, né? Ainda existem grupos indígenas agricultores no nosso país. Eles viviam da coleta de alimentos também, da caça também, mas sabiam plantar, e plantavam mandioca, milho, algumas frutas, né? Faziam objetos de cerâmica para guardar água, para guardar alimentos que sobravam. Eles ainda estão bastante concentrados na Amazônia, então aquele indígena que a gente tem na cabeça, do cabelo cortadinho, né, cabelo bem lisinho, com o olho puxado, eles lembram esses indígenas do norte do país, tá? Esses agricultores. Então, divididos nesses 3 grandes grupos, a gente facilita o estudo desses grupos indígenas. Também os historiadores e pesquisadores, eles começaram a pensar e perceber que alguns grupos indígenas eram diferentes, mas tinham algumas coisas em comum, como línguas parecidas, tradições parecidas e cultura parecida. E aí, convencionou-se chamar de tronco linguístico, né? O que é o tronco linguístico? É a base cultural e linguística parecida entre grupos indígenas diferentes. Nós temos alguns troncos linguísticos aqui no Brasil, como, por exemplo, o Tupi-Guarani,
né? Tupi era uma tribo, Guarani era outra, mas eles têm uma língua e uma cultura parecida. Então virou tronco linguístico Tupi-Guarani. O Macro-G, o Aruaque, o Pano, Tucano, Yanomami, Ticuna são troncos linguísticos, tá? Aqui no Brasil. E é interessante pensar que nós temos mais de 240 grupos indígenas e alguns deles, eles compartilham culturas parecidas, né? Mas como eu falei, índio não é tudo igual. Pode ter alguma coisa parecida, mas eles são tribos e grupos diferentes. Outra questão que eu acho importante de salientar aqui é para vocês perceberem que o que determina ser uma pessoa indígena, ser um índio, né? Normalmente a gente acha que um indígena ele tem que viver lá na floresta, que ele tem que andar pelado, que ele não tem que ter contato nenhum com as pessoas que não são indígenas. E para isso, se ele fizer isso, ele é indígena. Não é bem assim. Ser indígena é você manter tradições indígenas, você ser descendente de indígenas e se considerar um indígena, certo? O indígena, ele pode, sei lá, ter um celular? Ele pode, ele não vai deixar de ser indígena. Tem indígena na universidade? Tem indígena na universidade, ele não deixa de ser indígena. Tem indígena que usa calça jeans? Tem indígena que usa calça jeans. Tem indígena que trabalha num ambiente não indígena? Tem indígena que trabalha num ambiente não indígena. Tem indígena que usa internet, computador? Também. Então, ser indígena é manter suas tradições indígenas, é ser descendente de povos indígenas e se considerar indígena. Não é viver como as pessoas, os seus ancestrais que viviam há 5.000 anos atrás. Não necessariamente. Tem indígena que vive caçando, colhendo, plantando no meio da Amazônia. Tem. E tem indígena que tá, como eu falei, na universidade. Então, isso não desfaz a sua descendência indígena. Isso não quer dizer que o indígena deixou de ser indígena porque ele vive num ambiente não indígena mais. Tudo bem? Isso eu quero que vocês aprendam e deixem claro na cabeça de vocês, né? Pra gente não sair por aí sendo preconceituoso e falando bobagem, né? De ver o indígena e falar, você não é indígena, você tem um celular? Não, ele é um indígena. A pessoa é um indígena. Tem até uma fotinha aqui, ó. Se vocês olharem, ó, um indígena no meio da biblioteca com computador. Ele é indígena? Não deixou de ser indígena. Tudo bem? Bom, para finalizar, eu vou falar aqui um pouquinho da legislação, da lei. Os indígenas no Brasil, eles só puderam ter direitos garantidos por lei com a Constituição de 1988. Olha que triste. Então demorou bastante tempo para os indígenas terem direitos no nosso país. Então só com o nosso último livro de leis, que a gente usa até hoje, que os indígenas tiveram direitos. Que direitos foram esses? O direito a votar, o direito de se candidatar, o direito de ter escolas nas tribos, na sua língua indígena e na língua portuguesa, o direito às suas terras demarcadas. O que isso significa? Que a justiça declara determinada terra, determinado território de posse dos indígenas para garantir a sobrevivência deles. Isso, a demarcação de terras, diminui as invasões às terras indígenas. Por quê? Pela justiça, as terras indígenas que são demarcadas não podem ser invadidas, tomadas ou compradas. Então, quando um grupo indígena tem sua terra demarcada, é mais fácil que eles sobrevivam e que aquela tribo se mantenha durante bastante tempo naquela região e que aquela terra mantenha a sobrevivência desse grupo indígena. Isso é bem legal. Agora, mesmo com as terras demarcadas, os indígenas ainda sofrem alguns ataques, né? Tem empresas que querem tomar terras indígenas para poder fazer usinas, para fazer lojas, né? Lojas nem tanto, mas para fazer indústrias. Tem mineradores que querem explorar a terra dos indígenas. Tem empresas que querem cortar as madeiras, as árvores das terras indígenas, que querem pescar. Então, as terras indígenas são ameaçadas pelas empresas e pelas indústrias e usinas no nosso país. Quando as terras são demarcadas, é mais difícil que isso aconteça, que eles consigam tomar, mas ainda assim
é uma ameaça e muitos grupos indígenas ainda hoje não têm suas terras demarcadas. Então isso é bem triste, é uma realidade difícil para os grupos indígenas brasileiros e nós precisamos ter consciência disso para protegermos, né, os nossos indígenas. Quando eu digo isso quando algum político defender leis que protejam os grupos indígenas, nós temos que apoiar esse tipo de atitude, né, não o contrário. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, boa semana para vocês. E bora fazer atividade, né? Segundo bimestre, pra gente vencer esse ano aí atípico. Beijinhos, fiquem bem, tchau, tchau.